Olá amigos, como vocês estão? Espero que tudo bem, todos aí com saúde. Começando agora o segundo episódio aí do Semana Automotiva, onde eu comento os temas que foram destaque ao longo dos últimos dias e trago aqui também a minha análise, a minha interpretação sobre esses fatos que eu acho interessante comentar com você. Claro que a gente sai aí de uma semana muito intensa, que foi a semana passada, que marcou o nosso primeiro episódio aqui com o fim da produção local da Ford aqui no Brasil. Essa semana já foi um pouquinho mais tranquila, a gente pode dizer assim, né? Não tivemos aí anúncios tão graves quanto esse da montadora norte-americana, mas eu gostaria de começar aqui o nosso episódio com um anúncio relevante, que foi a primeira coletiva da Stellantis, então a empresa que surgiu aí da fusão da Fiat Chrysler com o grupo Peugeot, né? O grupo Peugeot Citroën aí como um todo. Então agora todas as marcas que integravam aí os respectivos conglomerados agora formam a Stellantis. Bom, na semana a gente teve então aí a primeira coletiva capitaneada pelo CEO do novo conglomerado, o Carlos Tavares, que veio aí por parte da PSA. Então ele anunciou aí algumas medidas preliminares que vão nortear aí os negócios da companhia, né? Eu separei aqui a minha colinha, foram alguns pontos aí bem interessantes que vale a gente passar aí um a um. Então, bom, em primeiro lugar, o foco da companhia vai, de fato, como já era esperado, privilegiar carros com propulsão alternativa, então principalmente elétricos e híbridos, também soluções de mobilidade aí como um todo, né? Um ponto interessante destacado aí pelo Carlos Tavares foi que a Stellantis nasce com a premissa de valorizar a excelência em detrimento do tamanho. Então, segundo a fala aí do executivo, eles não vão se preocupar tanto em atingir volumes aí para que posicionem a Stellantis no topo do ranking das principais montadoras do mundo, mas sim priorizar aí um negócio rentável, uma empresa lucrativa e que consiga aí pavimentar um caminho mais sólido no futuro. Entre os anúncios realizados aí na primeira coletiva da Stellantis, ficaram aí alguns eixos principais que vão nortear a companhia. O primeiro deles aí, e mais relevante talvez aí para nós, porque fala muito sobre os produtos, diz respeito às sinergias aí dentro da Stellantis, envolvendo arquiteturas veiculares, também módulos, sistemas, enfim. Eles destacaram também aqui, eu vou ler para vocês, a consolidação de investimentos em motores térmicos, propulsão eletrificada e outras tecnologias e uma otimização dos processos de manufatura, né? Então, com certeza, a gente vai ter aí um enxugamento aí. De certa forma, a Stellantis vai racionalizar as plataformas aí dentro do novo conglomerado, então tudo que já tinha no grupo PSA em relação a tudo que já tinha na FCA, então agora pegando aí os pontos fortes, né? A gente sabe que a Peugeot Citroën é muito forte na questão de veículos compactos, já a Fiat Chrysler, por conta, inclusive, da Chrysler mesmo, da marca norte-americana, tem expertise maior em veículos de grande porte, principalmente picapes e SUVs aí com a Jeep. Então a tendência é que a gente siga por esse caminho, né? Com a Peugeot Citroën, o time que veio da Peugeot Citroën focando no desenvolvimento de carros compactos e os times aí da Fiat Chrysler em modelos maiores, utilitários, picapes, eles devem seguir aí dessa forma, né? O segundo eixo aí principal da Stellantis, eu vou ler aqui novamente, ele comenta sobre um significativo ganho em escala na compra de componentes utilizados pelas marcas do grupo, né? Então isso também já era um ponto, aliás, as grandes alianças, as grandes fusões ultimamente de montadoras olham para isso, para que você consiga ter ganhos aí na hora de comprar diversos componentes, ter uma negociação e também acesso
a novos fornecedores, né? Então isso era mais do que esperado para conseguir uma economia aí, e ganhos em escala na hora de produzir os diversos veículos aí que vão integrar a Stellantis, né? Aí por fim, a gente tem aí também o terceiro ponto, que seria vou ler aqui novamente, uma integração de funções dentro do grupo envolvendo algumas áreas, né? Então, por exemplo, marketing, tecnologia da informação, qualidade, pós-vendas, enfim, como ocorre aí também quando grandes empresas se unem, né? Não faz sentido você manter, por exemplo, duas áreas de marketing ou duas áreas de comunicação, por exemplo, enfim, cuidando do mesmo assunto, né? Certamente elas serão integradas aí de uma forma que dê conta de atender todo o volume aí, a demanda de trabalho e também otimizar aí os custos, né? Em resumo, como o Carlos Tavares comentou, a ideia é que a marca e o conglomerado Stellantis consiga produzir carros de uma forma mais eficiente, mais barata, consiga lucrar mais a cada carro produzido e seguir aí oferecendo produtos mais avançados, mais sofisticados, atendendo as novas demandas aí dos consumidores, né? Eu só gostaria de destacar aqui para vocês, né? Então a gente tem aí na Stellantis, que é um dado muito interessante, então a gente tem ao todo 15 marcas automotivas, entre elas aí Alfa Romeo, Dodge, Fiat, Jeep, Peugeot, Opel, Maserati, enfim, são várias marcas, mais duas empresas globais especializadas em serviços de mobilidade, que aí no caso é a Free2Move e a Leasys, e a Mopar, né, que é um braço aí focado em pós-vendas, o desenvolvimento de peças de reposição e acessórios, né? Então é bem interessante aí toda essa movimentação. Agora a gente nos resta acompanhar aqui no Brasil como vai ficar essa implementação da Stellantis, né? É interessante destacar que até então o presidente da FCA para a América Latina, o Antônio Filosa, ele foi apontado como responsável da Stellantis aqui para a América do Sul, então talvez passe aí uma mensagem que a Stellantis priorizou a equipe da Fiat Chrysler aqui na América do Sul, na nossa região, né? Então é um ponto aí também a gente observar. Agora também, por fim, a Stellantis falou que todo esse plano estratégico dela não contempla o fechamento de fábricas, o que é, sem dúvida, uma grande notícia, um ponto muito positivo. Ela comentou que espera alcançar essas sinergias de eficiência aí, de uma forma que não tenha nos planos o fechamento de fábricas, então isso é um ponto muito relevante, né? Bom, me alonguei um pouquinho aqui para falar da Stellantis, porque de fato são muitos detalhes, né? É um conglomerado aí que surge como a quarta maior empresa automotiva do mundo, então merece aí um destaque maior, né? Bom, eu gostaria de partir para um outro tema interessante aqui da semana, que foi o lançamento do Renault On Demand, que é um serviço aí de carro por assinatura da Renault. Então, com isso, a marca francesa aí também pega carona na Fiat, na Jeep, a Volkswagen também oferece um serviço semelhante, a Toyota também. Então, a Renault entra nessa área aí, a Renault, né, entra aqui na área de carros por assinatura com o Kwid, o Stepway e o Duster. Lá no Auto você confere mais detalhes sobre os preços, os detalhes aí, os meandros aí do serviço, né? Mas é bem interessante que por pouco mais de R$800 a Renault já vai oferecer um plano de assinatura para o Kwid na sua versão Zen, então será aí um dos carros aí por assinatura mais acessíveis que você vai encontrar no mercado. Esse tipo de serviço está ganhando uma relevância cada vez maior. A própria Renault destaca que em alguns mercados como a Holanda, por exemplo, esse tipo de aquisição por parte dos consumidores já responde por cerca de 30% das vendas de carros novos, então é bem interessante, talvez ele ganhe aí cada vez mais adeptos, né? É interessante destacar que o Renault On Demand
ele começa com uma abrangência nacional e é voltado tanto a pessoas físicas quanto jurídicas, né? Então o processo de contratação também é bem simples, ocorre pelo site do serviço e também por um aplicativo, então é bem bacana. A Renault também informa que uma vez contratado o serviço, o carro escolhido é entregue em torno de 35 dias para o consumidor, então é uma nova iniciativa aí muito bem-vinda, porque traz aí mais concorrência para o segmento e é mais uma nova forma aí de você escolher para ter uma mobilidade maior, né? Então, bem interessante esse assunto também. Bom, chegando mais aqui para o fim do vídeo, eu gostaria de destacar dois flagras interessantes que surgiram aqui no Brasil. A gente noticiou lá no Auto também. Para quem ainda não conhece o site, o endereço é www.auto.com.br, Auto com 2 Os. A gente já, então, né, a gente teve um flagra lá em Minas da nova geração do Cinquecento, rodando lá em Belo Horizonte. O Cinquecento que agora só tem propulsão elétrica. Esse carro foi anunciado, prometido aí pela Fiat. Claro que tinha esse entrave do dólar, a cotação da moeda norte-americana estava um pouco alta, mas parece que agora com o carro rodando aqui no Brasil, de fato, tudo indica que a Fiat deve mesmo oferecer o Cinquecento elétrico aqui no Brasil. É um carro de nicho e que vai iniciar um movimento aí de eletrificação da gama Fiat aqui no Brasil. É bem interessante porque é um carro que cativa muita gente, né, com a sua proposta, um tamanho compacto, um design aí muito simpático, né? É um carrinho interessante para a gente ficar de olho, né? Além do Cinquecento elétrico, também a nova geração do Honda City foi flagrada aqui no Brasil nesta semana. Estão sinalizando aí que a Honda já se prepara para o lançamento, para a tropicalização, início da produção aqui do sedã no Brasil, então é bom a gente ficar de olho. Eu abordei essa questão da gama Honda aí, pensando na perspectiva de médio prazo em outro vídeo aqui no canal e também em outro podcast aqui, então vale a pena você também acompanhar caso você queira saber mais detalhes, né? Ainda falando um pouquinho sobre a gama Honda, a gente teve uma notícia muito importante nesta semana também. A marca confirmou para o dia 18 de fevereiro, precisei olhar aqui na tela novamente, a apresentação da segunda geração do HR-V. Isso é uma estreia global, né? Então isso não é aqui no Brasil ainda vai demorar um pouquinho. Então o novo HR-V 2022 estreia globalmente em 18 de fevereiro. Vale a pena a gente ficar ligado, certamente é um modelo não só muito relevante para a Honda aqui no Brasil, como também para fabricante em nível aí global. Por fim, eu gostaria de terminar aqui o nosso episódio falando da confirmação por parte da Chevrolet da volta da versão LTZ na gama Cruze. Então, tanto o sedã quanto o hatch vão contar aí novamente com catálogo intermediário. Na versão LTZ, aí no caso do sedã, ela fica entre a LT e a topo de linha Premier. Ponto positivo também para o Cruze sedã é que a versão LTZ ela vai trazer um diferencial mais focado na esportividade. Então, considerando a carroceria 3 volumes, só o Cruze LTZ vai ter aquele acabamento que hoje está presente no Cruze Sport 6, né, no hatch médio, com uma grade diferenciada e um para-choque dianteiro também próprio aí da versão, né? Então, com isso, a Chevrolet oferece uma alternativa aí dentro da gama Cruze para quem valoriza mais esportividade, deseja um visual aí mais trabalhado, né? Bom, então é isso, pessoal. Esse foi um resumo aqui da semana que eu gostaria de compartilhar com vocês, algumas análises também, e a gente se vê no próximo. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima!